Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos ao vivo, programa Na Sua Opinião. E o tema de hoje, maioridade penal. Um tema recorrente, né? Vira e mexe, a gente está falando sobre o assunto. Às vezes acontece algum fato grave que a sociedade se manifesta, às vezes alguma movimentação política sobre o assunto e às vezes uma certa revolta por parte de alguns que acham que deveria diminuir a idade para começar a se punir penalmente e outros que acham que nosso sistema não dá nem conta do que a gente já tem. E como é que a gente vai colocar mais gente lá dentro que funcionaria como uma escola do crime. Mas para nós o importante é a sua opinião. Então você pode participar, já está aparecendo na sua tela as nossas redes sociais. Você pode participar através do Instagram, através do Facebook, você pode mandar sua mensagem. Nós estamos ao vivo também pelo YouTube. Se você quer acompanhar nossa programação pelo YouTube, você basta acessar esse canal que está agora também na sua tela. Toda a nossa programação é transmitida ao vivo pelo YouTube. E se você também quiser participar ligando para cá, você pode ligar. Você pode ligar e participar da nossa programação. No telefone no 3577-3848. 3577-3848. E eu vou apresentar os nossos convidados, a quem eu já agradeço pela participação. A doutora Mirela Monteiro, ela é promotora da Infância e Juventude do Ministério Público de São Paulo. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer receber a senhora aqui. Obrigada a vocês, o prazer é todo meu. E também o doutor Augusto Rossini, advogado, ex-diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, professor e diretor dos cursos jurídicos da Uninove e procurador de justiça aposentado. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Obrigado. E a Priscila, né? Sempre a nossa repórter aqui, que vem a brilhantar nosso programa aqui, quinzenalmente. Priscila, boa noite, prazer recebê-la aqui. Boa noite, doutor, é sempre uma satisfação. Então você já pode começar a dar a sua opinião. Você é contra ou a favor? Nós temos uma enquete também, você pode votar pelo Instagram e também pelo Twitter. Você é contra a redução da maioridade penal ou você é a favor da redução da maioridade penal? Você pode já mandando sua mensagem, deixar sua opinião. Daqui a pouquinho nós vamos já dar os números da nossa enquete. E agora nós vamos chamar a matéria tema do programa e voltamos com a análise dos nossos convidados. Nos dias de hoje, há muita discussão em relação à maioridade penal e, consequentemente, de tempo em tempo surgem propostas para combater a violência com a redução da maioridade penal. Reduzir a maioridade penal pode ajudar a diminuir a violência? Eu acho que sim, né? Na verdade, as nossas leis são brandas aqui no país, né? Então eu acho que está precisando de um pulso forte nesse quesito, né? Acredito que sim, porque a gente vê que há muitos menores que cometem crimes e que eles sabem, têm total consciência do que estão fazendo com seus atos. Então acredito que a redução penal é uma medida que possa até inibir adolescentes que estão iniciando esse mundo do crime pensar duas vezes mais. Com certeza. Porque eu acho que hoje a molecada sai, as crianças, claro que isso é uma falta de estrutura que nosso país, infelizmente, não prepara. Mas eles saem, abusam, roubam, matam e é menor e não acontece nada com eles. Eu acho que sim. Porque eles acham que como é menor de idade, não vai ter nenhuma punição, aí faz o que quiser. Porque eles sabem que depois que passar de maior, volta como se nunca tivesse feito nada, aí eles aprontam mesmo. Pode, porque eu sou de bairro de periferia, né? E a gente vê que as pessoas, os menores infratores, cometem crimes muito absurdos e não acontece nada. Então, na minha opinião, ajudaria muito. No Brasil, começa a responder criminalmente por seus atos aos 18 anos, como na maioria dos países.
Entretanto, existe um projeto de lei onde se propõe que a maioridade penal seja reduzida para 14 anos para determinados crimes, entre eles os hediondos, e para 16 anos nos demais crimes. E na sua opinião, com quantos anos a pessoa pode começar a responder criminalmente? Eu acho que a partir dos 16 anos, né? Conforme alguns países fora do Brasil, né? Estados Unidos, criança lá já vai pra cadeia, né? Então, eu acho que, desde o caso do Champinha, eu acho que isso deveria ser adotado, entendeu? Acredito que a partir dos 15 anos, apesar que até algumas pessoas têm alguns projetos, a partir dos 16, acredito que 15, até, você vê até adolescente já com 14, e isso você vê que já muito novos assim já começam essa prática de crime. Então acredito que a partir dos 15 anos seria já uma faixa etária boa, né? Eu acho que matou, ele já tem que ter a punição dele. Não importa se ele tenha 10, 11, 12, 18. É isso. Olha, a gente começa a entender as coisas acho que a partir de uns 12, 13 anos, né? Então, se assim, você tem uma mente para fazer uma coisa ruim, você também tem uma mente para você responder pelo aquele seu ato. Ao contrário do que pode parecer, a redução da maioridade penal não levaria a uma diminuição da criminalidade, mas sim ao seu aumento. Isso porque seu principal alvo seriam jovens negros da periferia com baixa escolaridade, em geral apreendidos pelo comércio de drogas, e não por crimes violentos, que representam apenas 1,6% dos casos. Então, inserir adolescentes de 14, 16 anos, ainda em desenvolvimento, sem discernimento completo, nos horrores que são os cárceres brasileiros, aumentaria muito mais sua vulnerabilidade e os aproximaria ainda mais do crime organizado. É muito comum entre nós a ideia de que mais cadeia levaria a mais segurança pública, mas essa ideia é falsa. O combate ao crime, especialmente o juvenil, se faz com investimento pesado em políticas públicas de educação, saúde e acesso a direitos, que traz muito mais retorno social do que fingir que adolescentes são adultos para prendê-los. Eu sou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, mas com duas condições obrigatórias. Condição número 1, que se diminua também a maioridade civil, ou seja, que se permita aos menores de 16 anos todos os atos da vida civil, inclusive comprar e vender imóveis, dirigir, beber, fumar, casar, adotar, trabalhar em qualquer profissão, entre outros. Para mim é um total contrassenso alguém clamar pela redução da maioridade penal sem que o jovem possa ser um adulto por completo. Querer apenas a redução da maioridade penal e não da civil é, em última análise, uma busca por vingança social. E a condição número 2 é que o Estado construa estabelecimentos prisionais adequados para receber esses jovens de 16 a 21 anos, para que eles não fiquem junto com os condenados mais experientes. Isso é muito importante porque a prisão serve para punir e ressocializar os condenados, e não para ser escola do crime. Pelo que a gente viu, os técnicos, os especialistas, né, no assunto, eles se dividem, mas pela matéria aí feita pela Marcela, a gente pode ver que a opinião popular parece que praticamente unânime, né, a favor da redução da maioridade penal. Doutora, queria um breve relato, opinião da senhora, como funciona a lei brasileira sobre esse assunto tão polêmico. Bom, primeiro, eu como promotora da infância, né, e que trabalho com isso, tenho bastante contato, trabalhei bastante tempo com adolescentes que praticavam ato infracional. A minha posição no sentido de que eu sou contrária à redução da maioridade e eu acredito que, assim, pelo menos pelos relatos até das pessoas e quando a gente ouve, que existe um pouco de desconhecimento em relação ao fato de que o adolescente, ele responde pelos atos dele, né? O equívoco de dizer que o adolescente faz algo e não acontece nada com ele não é verdade, né? Hoje a gente tem um sistema que a partir dos 12 anos o adolescente é responsabilizado sim pelo que ele faz, mas a forma que ele cumpre, né, essa pena que seria, né, não chama de pena, a gente chama de medida socioeducativa, é diferente da pena do adulto, porque diante do fato dele estar num processo de desenvolvimento, ele está ainda numa fase da vida dele que não estão completamente desenvolvidos tanto os neurônios como fisicamente, né, o caráter pedagógico vai prevalecer do caráter retributivo que seria uma pena, né? Então, com 12 anos, o adolescente praticar um ato infracional, que seria um crime, né, uma contravenção penal, ele vai poder receber diversas medidas socioeducativas até a internação, ficar separado da sociedade por esse período, que é como
tal qual se ele fosse preso, mas com a diferença que lá ele vai ter atividades como educação, diversas outras, contato com psicólogo, assistente social, para pensar no retorno dele, ele poder ser reintegrado efetivamente na sociedade e ter uma melhor perspectiva de vida para parar de fato, se envolver com esse tipo de situação, como os crimes. Daqui a pouquinho nós temos a matéria com o Dr. Ari Friedenbach, aquele caso, famoso caso, a filha dele e o namorado da filha foram brutalmente assassinados por aquele bandido Champinha, né? Que na época era menor de idade, e, se não me engano ele tinha 16 ou 17 anos. Daqui a pouquinho nós temos essa matéria e temos também a participação pela internet do Dr. Ari. Ele vai conversar com a gente sobre esse crime que, se eu não me engano, foi em 2003, né? Já faz muitos anos aí, mas que ainda está na memória de muita gente. Eu queria agora a opinião do doutor sobre o assunto, sobre esse tema tão polêmico. Doutor Denis, muito obrigado, viu? O senhor também tem formação jurídica e fica mais fácil de dialogarmos. Eu queria também falar com a Priscila, muito obrigado. E também para Mirela Monteiro, minha colega de Ministério Público. Sempre bom estar com gente capacitada. É sedutora a ideia da redução da maioridade penal. Mas acho que a reflexão maior que tem que se fazer é a perspectiva da legalidade, não é? Parece que é a sociedade que tem que se amoldar à lei e não a lei que tem que se amoldar à sociedade. Se a sociedade deseja determinada coisa, ela tem que ter representantes que façam com que aquelas coisas prevaleçam na norma. Como eu disse no começo, é sedutor. Há caminhos, não é, para se colocar no lugar do ato infracional. Eu tenho uma visão, estudei isso bastante com profundidade, que se todos os que são levados ao cárcere, notadamente pela prática de crimes violentos, com grave ameaça, com violência, com morte, etc., são submetidos a exames, tanto os maiores quanto os menores, em algum momento do processo, ou durante o processo, incidente de insanidade, ou no começo da pena, que é o exame de classificação, ou depois o exame criminológico, o ideal seria antecipar esse exame de culpabilidade, que culpabilidade nada mais é que a capacidade da pessoa entender o caráter do injusto, ou seja, tem que ter consciência e tem que ter vontade. Então, cada caso concreto, né, o caso do Ari é emblemático. Ele nunca vai esquecer a morte da filha, nunca. E a sociedade também não. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos condições hoje, o país tem condições, dada a existência de profissionais em todos os lugares, de analisar, antes de uma acusação formal, as pessoas que delinquiram de maneira grave. Então, portanto, eu sou a favor da redução, mas se colocando algo no lugar. Não pura e simplesmente encarcerar como se faz com pessoas hoje, entendeu? O sistema prisional que eu dirigi no Brasil há alguns anos tem 700 mil pessoas encarceradas, 700 mil pessoas, e 2/3 delas têm de 18 a 29 anos. Então a gente tem que repensar o sistema punitivo, a começar do adolescente que comete fatos graves. Tá? Depois eu me explico melhor. Mais pra frente. Priscila, você sempre acompanha as matérias, se envolve, vai mais fundo no assunto. O teu sentimento pessoal e o teu sentimento como repórter. Doutor, eu acho que é claro que há necessidade de políticas públicas para inserir melhor esses jovens, esses adolescentes no mercado de trabalho, na educação, ter direito à saúde e tantos outros direitos que não só os jovens, mas qualquer cidadão brasileiro necessita e precisa. Eu sou a favor da redução da maioridade penal, sim. Haja vista que hoje a gente tem um adolescente que é facultativo ou não, mas ele pode votar aos 16 anos. E eu acredito que o voto é uma arma muito poderosa. Então, se ele tem entendimento para o voto, ele também tem entendimento em outras situações, colocando a vida de outras pessoas em risco, ou até nesse caso do Ari mesmo, que foi tema até hoje nas salas de direito, né, das universidades e entre a sociedade também. Então, a gente vai conversar mais sobre o assunto, claro, mas eu sou favorável sim. Daqui a pouquinho a gente já vai colocar a matéria
desse caso aí que foi muito grave. E eu já queria ir registrando, você pode ir mandando a sua mensagem. Nós temos aqui no Instagram, Maurício Silva Bezerra. Ele fala aqui, sou a favor na data de crimes hediondos. Meu TCC a respeito desse tema. Aceito opiniões e informações que também venham. Temos aqui também o Catriel Oliveira. Sou a favor da maioridade penal ser a partir dos 16 anos. Porque apesar da pessoa já poder votar na cidade, mesmo sem ser obrigada, ela ainda é considerada menor de idade. Acho controverso o fato de a pessoa ter o poder de decisão no momento de escolher o futuro de um país e a mesma ser considerada incapaz na hora de ser julgada pelos seus atos. Quer dizer, é a opinião do nosso telespectador. Se já estiver no ponto, a gente vai colocar a matéria do Ari Frendenbach e na sequência vamos conversar sobre a matéria do Champinha e vamos conversar na sequência com o Dr. Ari Frendenbach. Se tiver ponto, vamos para a matéria. Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, ficou conhecido por sequestrar e matar o casal Liana Friedenbach e Felipe Café em 2003. Na época, Champinha tinha 16 anos e ele e seus comparsas foram presos dias após o crime que chocou o Brasil. O líder do bando, Champinha, foi levado para a Fundação Casa, a antiga FEBEM, e ao completar 21 anos foi transferido para uma unidade experimental de saúde destinada à recuperação de jovens infratores com distúrbios mentais graves, onde permanece até hoje. É um caso realmente que abalou a sociedade. E eu estava tentando lembrar, se os colegas puderem me ajudar, estava falando até com a Priscila lá antes do programa. Me parece que o próprio Champinha, quando foi ouvido, ele falou, olha, se me soltarem, eu vou matar de novo. Sim, aí reforça a ideia, né, que é lançada, estudiosos, né, no sentido de que fazem, né, essa proposta da análise do indivíduo, porque o sistema prisional massifica. O sistema do adolescente infrator, da punição não, da medida socioeducativa, massifica. A justiça tem que ser humanizada a partir do instante que ela tem que entender o fenômeno. As consequências são graves para todos os envolvidos, para as famílias que tiveram suas vítimas, para as famílias dos criminosos. Ou seja, o Estado ele se omite numa grande parte da formação, né? A educação pública, lamentavelmente, é muito ruim e não dá para se dizer que essas pessoas, muitas delas são levadas ao crime. Então, na hora da punição, nós temos que entender, na minha opinião, na minha modesta opinião, se aquela pessoa tem consciência e vontade. No caso do Champinha, até hoje ele está sem gozar a liberdade. Mas o Ministério Público, nós tivemos que fazer um esforço hermenêutico enorme, um esforço de interpretação, porque ele não tinha a capacidade de suportar a pena e o Ministério Público entrou com uma interdição dele para tirar a capacidade civil dele, se eu não estiver equivocado, e com isso poder interná-lo compulsoriamente. Foram vários habeas corpus em favor do Champinha. Exato. E eles não foram deferidos. Por quê? Porque ele, analisado num determinado momento, se percebeu que ele era uma pessoa perigosa para a sociedade. E é isso que a sociedade quer, que as pessoas sejam afastadas do convívio social. Independente da idade. E houve também o clamor público. Quando veio à tona, eu digo como jornalista, me lembro muito bem na época, o fato dele confessar que se ele fosse solto, ele cometeria outros crimes, assim, no mesmo nível ou piores. Então, a opinião pública se levantou também. Então, houve esse apelo da sociedade para que a justiça... mas no caso ele realmente foi preso na época, tanto que ele foi internado, né? Ele não foi solto, Sim. porque ele ficou 3 anos internado, né? E depois disso ele teve toda a situação da interdição e tal. E hoje ele está numa unidade experimental de saúde, são poucos adolescentes não, já jovens que estão lá. É só assim, a gente lembrar que assim, o caso do Champinha é um caso muito grave, né? E assim, gera uma comoção muito significativa na sociedade. Muito raro, né, porém, é isso que eu ia dizer. A gente não pode mudar um sistema inteiro.
esmagadora maioria sai. Você não pode mudar um sistema inteiro por conta de um caso desse que realmente foi muito grave, chocou o país. Só que a gente não lida com casos desse nível de gravidade. Se a gente for analisar a quantidade de adolescentes que estão internados hoje, né, no país todo, você tem o levantamento do Sinase, que na internet é fácil achar. 10% corresponde aos crimes de homicídio, né? O que a gente tem lá, a maioria é por crime de tráfico de drogas e por crime de roubo. Sem violência ou grave ameaça. Violência e grave ameaça no roubo, mas sem morte, que seria só 10%. Então, assim, a gente está lidando com um sistema que acredita-se que a população tem, nossa, os adolescentes estão cada vez praticando mais crimes, mas não corresponde com a realidade proporcionalmente. Então, a gente vai lidar com casos muito graves, a gente mexe com o sentimento popular, o clamor popular, mas o clamor popular, ele não é suficiente para a gente mudar políticas públicas, né? E lidar com isso. Mas as leis, elas não se dão devido aos fenômenos que acontecem na sociedade? Não necessariamente, né? Ele se deve àquilo, se cria mas leis de acordo com a necessidade da mas eu sociedade. acho o seguinte, para a vítima, eu agora não falo nem como advogado, falo como cidadão. Para a vítima, não interessa se o cara tem 17 ou 70 anos. Se ele está com um revólver na minha cara, eu quero que ele seja punido. Sim, mas ele vai ser, né? Eu quero que ele seja punido com rigor. Eu só queria pedir licença, nós estamos com o doutor Ari aqui, a gente já volta. Ó. Se estiver no ponto, doutor Ari, boa noite. Obrigado pela participação do senhor. Boa noite, é um prazer estar aqui participando com vocês. Boa noite a todos. Então, doutor Ari, o senhor já participou de um outro programa de entrevista, que o senhor me deu a honra de participar, mas eu queria, naquele programa realmente eu fiquei até impressionado com o posicionamento sereno, calmo, lúcido do senhor sobre o assunto, e eu queria ver se o seu posicionamento ainda continua o mesmo, sobre redução. É lógico, o senhor viveu na carne esse problema, né? Mas eu queria saber o posicionamento do senhor sobre o assunto. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Veja, eu acho que essa questão da maioridade penal precisa ser discutida com muita tranquilidade, com muita profundidade. A questão é muito ampla. O problema é que quando a gente está falando do caso Champinha, a gente está falando de um caso de um sociopata, que são casos raros e a gente precisa ter a clareza de que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente é omisso quando se trata desse tipo de caso. Então, essa é uma questão que a nossa lei precisa trabalhar, precisa ser alterada, precisa ser discutida. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é omisso ao tratar de jovens com distúrbios psiquiátricos graves. Essa é uma questão. Agora, a questão da redução da idade penal não é o caminho para diminuir a criminalidade. Como foi dito, os jovens cometem atos mas não punidos. É uma mentira dizer que o jovem comete atos infracionais e não é punido por isso. Então o senhor não é a favor da redução da maioridade penal, pura e simplesmente a redução? Cuida desses jovens, muitas vezes com alguma deficiência. Nós estamos aqui com um delay com o doutor Ari, mas a pergunta fica no ar. Vamos tentar resolver o probleminha do delay, voltar para os nossos convidados aqui. Eu queria... Muito se fala, quando a gente fala em redução de maioridade penal, a maioria dos técnicos, né, dos profissionais da lei, como nós, que trabalhamos no assunto, o que a gente associa inicialmente? Mas isso não reduz a criminalidade. Mas o sistema prisional brasileiro não reeduca ninguém, a verdade é essa. Então, se a gente for pensar nisso, porque não vai reduzir, eu não reeduco, eu não vou mais prender. Então, nós vamos ficar numa situação delicada, porque já vamos fingir que isso daí não tem problema, porque se a gente colocar, vai virar uma escola. Então, acho que é o momento de se questionar o Estado, né? Peraí, eu pago imposto. O custo
do sistema prisional brasileiro não é baixo, é alto, é elevadíssimo, comparado aos outros países. Então, eu tenho que aceitar que não, olha, como não diminui a criminalidade, eu não vou punir o menor, porque também não reeduca. Aí nós não vamos ficar numa situação assim muito cômoda, porque o Estado não se responsabiliza, com o menor a gente não pode fazer nada e ele está na rua. Mas é aquilo que a gente já falou, né, que é feito algo com um adolescente, né? Não, doutor, isso que eu sei, é mas... uma forma de falar, mas assim, na verdade... Mas e na saída dele? Então... É feito até ele completar 18 anos, mas a reincidência nesses casos é altíssima, ele volta para a rua. Não necessariamente. A reincidência no sistema socioeducativo é muito menor do que o sistema prisional. É que a diferença é o seguinte, que eu entendo, né, que de fato a gente pensa, quando o adolescente ele sai de lá, ele volta, ele tem que ser mais punido, é que a gente tem que entender qual que é o objetivo da pena, né? Se é dessa pena que todo mundo quer. Se de fato é punir uma pessoa por uma vontade vingativa, por algo que ele fez, ou a gente tem o objetivo de quê? Que ele deixe de praticar esses crimes, que ele possa se reinserir na sociedade e ter uma vida digna, né, pro resto da vida dele. Eu acredito que o objetivo principal seja esse, que senão a gente vai só tirar a pessoa de circulação, nesse período ele vai ficar sem fazer nada e quando ele voltar, ele vai voltar a praticar crimes. E o objetivo da pena e tanto da mídia socioeducativa é esse, da gente transformar essa pessoa no período que ele está lá, verificar a oportunidade que o Estado tem, principalmente envolvendo adolescentes, tá? Que é um período que ele está ali em desenvolvimento, que o ECA garante a proteção integral dele, o ECA não tem palavras jogadas ao léu. Na verdade, ele viabiliza que todos os direitos têm que ser garantidos para todos os jovens e todos os adolescentes e as crianças. E acontece que na prática não acontece isso. E aí fica simplesmente a situação assim, vamos punir ele de qualquer forma, vamos se vingar dele sem ter um objetivo maior, que é o quê? Que ele seja transformado. Então, como o senhor falou, né? Na verdade, o sistema penitenciário hoje pode falar assim, não serve para nada, para que está lá, a gente só está fingindo. Só que o sistema socioeducativo, quem conhece, quem já foi na Fundação Casa, ou outras unidades, quem conhece, a gente tem um caráter de transformação social muito significativo, porque o período que o adolescente está lá, ele participa de aulas, tem, assim, 70% dos adolescentes estão fora das aulas, né, 60%, 70% não frequentam a escola. Quando ele volta para a Fundação Casa, quando ele é internado lá, ele vai ter aulas, ele vai ser conversado, vai entender o contexto familiar dele. A maioria dos adolescentes tem dificuldades familiares, tem situações de negligência, isso é fato. Quem conhece o sistema sabe como é. E nesse período trabalha para que ele tenha uma chance de poder voltar para a sociedade e transformado para ele não praticar mais crimes. Então, simplesmente, é essa que é a diferença. No sistema penitenciário, não é o sistema dessa forma, né? Ele simplesmente lá não tem atividades nenhuma com ele, fica simplesmente preso lá, né? O doutor Rocinho sabe mais do que eu como funciona. Eu só pediria licença que o doutor Ari conseguimos restabelecer o sinal, depois a gente volta ao tema. O doutor Ari já está no ponto? Pode só... Pois não, doutor. Pode continuar, por favor. Diga, eu não tinha ouvido a sua pergunta, na verdade. Então, eu vou repetir a pergunta. O senhor também, da forma que é colocada, uma pura e simples redução da maioridade penal, o senhor é contra? Simplesmente se passar, não é mais 18, é 16, é 15 ou é 14, isso também o senhor é contra? O senhor acha que não resolve? Eu acho que não resolve reduzir a idade penal. O que eu acho que a gente precisa, na verdade, é tratar de forma diferenciada os casos de extrema gravidade, os casos de homicídio. Esse caso tem que ser tratado de uma forma mais enérgica, com uma pena maior, uma medida socioeducativa de maior período de internação. Agora, para os outros casos de menor gravidade, que é a grande maioria dos casos internados na Fundação Casa, a medida socioeducativa, como é aplicada hoje, é bastante eficaz. A reincidência dos menores internados na Fundação Casa é muito inferior à reincidência dos presos do sistema prisional, que é péssimo, que não reincide ninguém na sociedade. O nosso sistema prisional é uma tragédia. Doutor, eu queria agradecer a participação do senhor e colocar à disposição, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa ao tema, falar mais algum assunto, fique à vontade, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que assim, esse tema sempre precisa ser discutido com muita seriedade e com muito cuidado. Não é simplesmente vamos reduzir, que a criminalidade vai diminuir, precisa ser examinado com muito cuidado essa questão. Realmente eu insisto, não é reduzindo a maioridade penal que nós vamos reduzir o problema da criminalidade com os nossos jovens. O problema
primordial é investir em educação. Os nossos jovens precisam de oportunidade, precisam ter chance de poder progredir na sua vida. O que nós temos é uma marginalização da grande massa dos nossos jovens. Esse é o nosso grande drama. Doutor, muito obrigado, boa noite, foi um prazer falar com o senhor. Doutor, então, emendando o assunto. Eu estou me segurando para falar o que eu acho mesmo, sabe? Então não se segure, doutor. Pode... Sabe assim? Na sua opinião. Eu acho que tem muito achismo. Eu dirigi o Departamento Penitenciário Nacional e há experiências dentre os 1.500 presídios, entre 1.250 e 1.400 presídios do Brasil, unidades prisionais, experiências bem positivas. Então, também é uma falácia dizer, olha, o sistema não funciona pura e simplesmente. Os índices de reincidência, estudaram agora há pouco, são de 50%. São menores que muitos países aí fora. Agora, nós temos um problema para ser resolvido, sabe? Que é o problema da violência. Se a gente não resolver devidamente, esses adolescentes serão mortos. Eu trabalhei na vara do júri e muitos adolescentes que não eram punidos eram exterminados pelos grupos de extermínio, pela polícia, porque ninguém aguenta um adolescente furtando, matando, cometendo latrocínio. Então, para o bem deles, é necessário que haja uma custódia certa para o bem deles, que a sociedade não aceita. Quando o senhor vai num bairro pobre e o senhor vê que tem muita escolinha porque não tem creche, tem muita farmácia porque não tem hospital, certo? Tem muita van é porque não tem transporte público. Tudo paliativo. Tem mão branca ali, segurança privada é porque não tem polícia. A sociedade se resolve. O Estado tinha obrigação, com certeza, de tomar as providências preventivas. Não tomando. A vítima é que paga o pato? Exato. Tá? Então, assim, 10%, desculpa, Mirala, mas assim, só 10%. 10% que mataram gente na rua é latrocínio em cima de latrocínio. Desculpa. São pais, irmãos. Nós vamos fazer o quê com os latrocidas adolescentes? Né? Deixar 3 anos? Desculpa. O pai de uma menina que foi morta nessas circunstâncias deu a ideia, deu a sugestão. Ou aumenta o período de internação para 5, 10 anos. Como é que um latrocida pega 20 anos de pena? O cara com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele pega 3 anos de internação num latrocínio e no dia seguinte ele pega 20 de pena mínima. Então explica isso para a sociedade. Desculpa a franqueza. Verdade. Desculpa a franqueza. Teve um caso... Desculpa a franqueza. O sistema prisional, se não recupera, pelo menos deixa excluído do convívio social o bandido. Exato. Eu não quero me seduzir com isso. Exato. Mas assim, o bandido tem que ser excluído do convívio social, recuperando ou não o sistema prisional. Pelo menos a sociedade tem ele excluído lá da nossa convivência. Pelo menos garantir a sensação de segurança. Exato. Não de justiça. Já que eu tô aqui, sabe, esse clamor público, o clamor público levou o Cristo à cruz, lá em Bahamas. Então a gente tem que ter tranquilidade também para não se seduzir com esse discurso. Agora, eu passei a minha vida de promotor conversando com vítima, conversando com viúva, conversando com órfão. Não foi conversando com o autor do crime. Entendeu? E eu sei o que se perde quando tem uma pessoa ali no farol, um adolescente vem e mete um tiro porque você, sem querer, acelerou seu carro. Né? Assim, então, como ele disse, vamos discutir seriamente. Vamos trazer números. Tá, vamos trazer números. Quantos adolescentes são internados? Mas quantos não são internados? Quantos continuam na rua cometendo crime? Então, assim, desculpa a franqueza. Ou o país toma uma decisão, ou esses políticos tomam uma decisão coerente com as vítimas, porque quem paga o pato somos todos vítimas. Somos todos vítimas. E como a doutora falou, não vai para o sistema prisional, mas então tem que ter algum sistema que ele fique mais tempo. Porque o Diego, o Átila, a Undina, a Marinalva, a Mércia, o João Francisco, todos esses aqui entrevistados, que também a gente tem que ter muita cautela na hora da entrevista. Você pode escolher um ou escolher outro, certo? Também tem isso. O jornalista pode induzir a resposta. Tem um monte de gente que acha que não tem que reduzir a menoridade. Mas então o país que se volte para isso. Porque nós estamos perdendo força produtiva, tanto do delinquente quanto das vítimas. Então vamos estudar isso a fundo. E aí, é por isso que eu louvo o programa aqui, na sua opinião, que traz o debate uma coisa que é recorrente, é necessária. Então a gente tem pessoas violentíssimas que precisam de castigo. Independente da idade. Precisa de castigo. E outra, o crime organizado se vale disso. Isso que eu queria até voltar com a doutora. Daqui a pouquinho nós já temos uma pessoa na linha, a gente vai falar. Mas, doutora, a senhora falou que eles são mais usados, não são para crimes de homicídio.
o menor ele é utilizado no tráfico. Não que é utilizado, que ele pratica mais tráfico, que é o que está atualmente no sistema. Mas já não existe, então, um direcionamento? Porque o chefe do tráfico, ele já sabe como agir. Exato. Ele fala, peraí, ó, eu se for lá, se me pegarem o meu não vou me colocar na aqui, linha de frente, eu vou puxar a cadeia, Exato. né? Não, mas o chefe, ele nunca se coloca na linha de frente, né? O chefe a gente tem tanto assim, mas quando aí, você atua digo tanto nos escalões, né? Sim, mas olheiro, a gente tem olheiro tanto adolescente quanto pessoa com mais de 18 anos. A gente tem vapor, tanto adolescente como... Então, assim, essa ideia de que, vamos pegar mais adolescente... Mas o vapor no dia seguinte está na rua, quem né? é que assume? Mas o vapor... menor de idade, no dia seguinte ele está na rua. Não necessariamente, né? Deixa eu falar uma coisa assim, medida, né? o tráfico privilegiado não leva mais ninguém para a cadeia. O STF acabou de soltar 1.000 pessoas pelo Brasil afora, dizendo que, embora a Constituição diga que o tráfico é crime hediondo, o Supremo decidiu que não é hediondo quando é aquela figura privilegiada. Então, nem o maior vai preso. Nem o maior vai preso. Disse o Supremo Tribunal, que fez com que o nosso Tribunal de Justiça aqui engolisse um sapo enorme, porque o nosso Tribunal de Justiça trabalha com a sociedade local e entende a peculiaridade local. Mas assim, o Supremo manda, a gente obedece. O que eu quero dizer é o seguinte, nem o maior vai preso por tráfico pequeno. O vapor não vai preso. Maior, quiçá o menor. Nós temos que olhar o crime violento. Desculpe a franqueza. Quem mata, quem estupra, quem comete crimes graves, com arma de fogo, com faca, isso que está pegando no povo. E essas pessoas serão mortas, esses adolescentes serão mortos se eles não forem punidos. A autoridade é que nem músculo deles, na minha concepção. Se você exerce muito, dá cãibra e a ditadura. Mas se você não exerce, atrofia. Atrofiar, vira frouxo, você perde o poder. Entendeu? Então nós estamos numa... Porque hoje, com as mídias, aí todo adolescente, criminoso, não criminoso, tem acesso a uma infinidade de informações. Não dá para dizer que um cara hoje, de 17 anos, ele está em informação. Não está, porque ele está bem informado. Tem uma pesquisa recente... Desculpa a minha franqueza. Não, mas é que um adolescente de 12 anos hoje, isso está na internet. Exato. Um adolescente de 12 anos hoje, ele recebe mais informação do que recebeu o imperador romano a vida inteira. Exatamente. Mas ninguém questiona. Agora também é uma outra situação. Agora, deixa eu só chamar aqui, parece que nós estamos com um ouvinte na linha que já tem tempo. Tá bom. Tá no ponto? Com quem? Boa noite. O senhor Sandro José de Londrina. Boa noite, senhor Sandro. Tudo bem? Boa noite. Qual a opinião do senhor? A minha opinião é o seguinte... a família hoje, ela jogou muito. O filho hoje, com 2 anos, ela vai para uma creche. Aí depois, vão cobrar dele que seja igual o pai, a mãe ou da família. Não sei se eu estou errado, mas eu vou falar. Fica à vontade, é a sua opinião. Antigamente, na minha época, minha mãe cuidava, dava chinelada na bunda e corrigia. Hoje você não pode nem gelar a mão do teu filho. Teu filho olha para você, eu vou denunciar. Então o senhor é a favor da redução da maioria... O jovem com 16 anos já pode responder criminalmente? Sou a favor. Okay, obrigado pela participação do senhor. Boa noite. Eu queria depois já pedir para a produção, também se estiver no ponto, só para a gente voltar aqui no nosso bate-papo, mas nós temos um comparativo aqui do Brasil com alguns outros países. Se já estiver no ponto, vamos colocar e a gente volta em cima disso daí. Pode rodar, por favor. A maioridade penal varia em diferentes países. No Brasil, 18 anos. Nos Estados Unidos, pode ir de 12 a 16 anos, de acordo com o estado. No Japão, 21 anos. Na Itália, dos 18 aos 21 anos. Na Turquia, 15 anos. Na Argentina, 18 anos. Na Alemanha, dos 18 aos 21 anos. Portugal, 16 a 21 anos. Na Inglaterra, dos 18 aos 21 anos.
Na Rússia, dos 14 aos 16 anos. É um comparativo, mas nós temos um outro telespectador na linha, depois nós voltamos com os nossos convidados. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, você fala com Ailton Oliveira, de Guarulhos. Boa noite, Ailton. Qual a sua opinião sobre o assunto? A minha opinião, eu sou totalmente favorável. Eu sou favorável à diminuição da idade, não para 16 anos, a partir dos 14 anos. Porque a gente vê muitas pessoas falar do estatuto da criança e do adolescente voltado para a criança. Mas voltado para a vítima, a gente não vê direitos humanos, não vê ninguém ajudando a vítima. É inadmissível uma criança de 12, 13 anos tirar a vida do trabalhador, de um adulto que tem a família para cuidar, que está lutando aí, pagando os impostos, e essa criança é usada por bandidos, por esses maconheiros, para matar essas pessoas trabalhadoras. Está errado. Tem que diminuir a maioridade, tem que ter menoridade a partir dos 14 anos, já tem que ir preso, para a cadeia. Ailton, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite. Eu queria voltar com a doutora até para estabelecer desses comparativos e também colocar uma outra pergunta, outro tema aqui em pauta, né? Por que será que esse clamor popular, raramente a gente encontra pessoas que não são favoráveis à redução da maioridade penal? Queria que a senhora mais ou menos colocasse a parte técnica disso daí e por que o reflexo na nossa população é contrário a esse raciocínio brilhante que a senhora fez técnico aqui? É que, na verdade, eu acredito que o clamor popular, né, ele é muito vinculado a essas situações que envolvem uma sensibilidade muito grande, né? Quando a gente tem caso, por exemplo, do Champinha e a forma que é divulgado pela mídia, todo esse contexto, como é feito, claramente, né, as pessoas se sensibilizam com a situação e se colocam na situação da vítima, nunca se colocam na situação de quem está praticando o crime, evidentemente. Então, por isso que, no caso, acredito que é fácil você ter um clamor por esse sentimento e também pela sensação de insegurança que a sociedade tem como um todo, não por conta dos adolescentes, mas a violência é inegável que é muito grande no nosso país e isso traz essa sensação e acaba que é melhor a gente tentar achar alguns culpados, principalmente quando surgem esses casos, né? Mas é uma sensação que se a gente reduzir a maioridade, né, não vai diminuir a violência. Naquilo que a gente estava conversando, se o objetivo é reduzir a violência, não vai acontecer. Vai trazer uma sensação de justiça, de vingança, mas aí a gente vai, né, nunca vai ser proporcional ao que aconteceu, né? Você pode deixar o menino preso para a vida inteira, não vai ser proporcional o crime que ele praticou, os estupros que ele praticou no contexto ali do Champinha, por exemplo, né? Então eu acredito que assim, existe esse clamor, né? Se você é difícil a gente achar alguém, por exemplo, é que depende do meio e as pessoas que vocês conhecem. Eu trabalho muito com promotores da infância que atuam diretamente com isso, né? E grande parte deles são contrários à redução, porque a gente tem muitas vezes um contato maior, um olhar mais protetivo em relação ao sentido que o ECA tem. E a gente, sim, na minha opinião, eu não entendo que isso vai reduzir a violência, que é o objetivo principal, né? Eu acredito que às vezes isso vai dar uma falsa sensação, uma falsa sensação de quando a doutora segurança. fala, a doutora já falou mais de uma vez na palavra vingança. Vingança, eu entendo que é quando você faz uma justiça com as próprias mãos. Mas quando já existe uma justiça, existe uma legislação e eu aguardo que as leis do meu país e que a própria justiça faça justiça e não vingança, eu não acho que seja vingança. Não, na verdade é o sentimento, que eu quis dizer sentimento de vingança, de você, que a pessoa responda, daquela pessoa que a pessoa teve uma vítima, né, um familiar, um conhecido. Eu mesmo tenho um conhecido, num caso que o doutor deve conhecer, que trabalhou aqui em São Paulo, que é do Rodrigo Balsalobre. Foi muito divulgado, né? Ele foi visitar a namorada, parou no farol, veio um menor, ele foi tirar o cinto e na hora que ele foi tirar, o menino se assustou, deu um tiro na cabeça dele. Essa família sofre até hoje e o pai não quer vingança, o pai quer justiça. Não, mas sim, é isso que exatamente nesse ponto. O que a sociedade quer? É punição? Justiça, né? É redução ou é punição? O que a gente quer? Nós queremos o quê? Nós estamos preocupados em corrigir ou em punir. Eu não acho errado nenhuma das duas. Então, olha, só para fazer um paralelo, nós dois somos da mesma instituição, embora eu esteja aposentado. A minha visão é do criminalista, é do penalista. A visão da colega é uma visão
de tutela, uma visão, enfim, e é isso que dá graça ao debate. Sem dúvida. Eu queria trazer um ponto, posso fazer uma correlação direta? Na minha opinião, a Constituição de 88 veda o trabalho de pessoas com menos de 16 anos. Sim. Só como... e a justificativa, né, era na Constituição de que iria sobrecarregar o sistema de aposentadoria. Acabou de ter uma reforma que impede as pessoas de se aposentarem antes dos 60 anos, 65 anos. Talvez não fosse o caso de diminuir dos 16 para os 14 de novo. Eu comecei a trabalhar com 14. Eu também. Entendeu? Eu também. Então, assim, talvez o trabalho... Porque as pessoas ficam sem saber, né? E o Estado pudesse devolver, já que essas pessoas vão ter que recolher a vida inteira, talvez o trabalho, porque eu entendo que a dificuldade de um adolescente para conseguir um emprego também é grande. Sim. Entendeu? Então, a sociedade se adaptaria e muitos desses trabalhando está diretamente relacionado com o advento, assim, a laborterapia. As pessoas precisam trabalhar, até para dar valor ao que tem. Porque o autor de crime contra o patrimônio não entende que aquilo é do outro. Exato. E tira a vida de uma pessoa para se apropriar da coisa do outro. É muito grave isso. Mas, assim, esses casos mais graves, só para assim, citar por isso, o Champinha, por exemplo, ele trabalhava ali, né? Ele estava ali no contexto dele. Então, assim, isso não quer dizer que vai impedir da pessoa de praticar crimes graves, na verdade, né? O Champinha... Tá lidando de um só sapato, é uma outra situação diferente. Né? Só que, assim, só para dizer assim, que no sentido, eu acredito que hoje é possível trabalhar a partir dos 14 anos, mas acho que é algo muito mais complexo, assim, toda a questão da educação, todo o trabalho que tem que ser feito com o adolescente, né? Mas aquela questão da consciência, né, que a gente fala assim, ele sabe o que é certo e o que é errado, isso, ele sabe o que é certo e o que é errado, isso a gente não questiona. A diferença é a forma que vai ser trabalhado por ele estar... Ele sabe, por que ele não pode ser punido diante das faculdades mentais dele em saber então, que mas sim, aqui a gente está entrando numa discussão de grau de punição, né? É para o sistema carcerário normal, é ficar ali... Prevalecer o caráter Eu queria só pedir mais um minutinho, nós temos uma outra telespectadora na linha. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, é Daniela de São Vicente. Boa noite, Daniela. E sua opinião sobre o assunto? Eu sou absolutamente a favor da redução e também sou absolutamente contra o que a doutora Mirella está falando aí no programa. Por quê? Ela falou no primeiro momento que a maioria das pessoas que estão ali internadas não são como o Champinha, a maioria é traficante ou por roubo. O tráfico de droga, ele pode causar males seríssimos, por isso a punição tem que ser séria também, não pode ser como é punido ali. E uma outra coisa, já que ela está tão preocupada com esses menores, diminuir seria perfeito para os menores, por quê? Porque eles deixariam de ser aliciados pelo crime, porque eles só são aliciados porque eles não são punidos. Então eles seriam menos aliciados, consequentemente menos presos. E outra coisa, eu não tenho como me colocar realmente no lugar do bandido, porque eu não penso como bandido, eu não consigo pensar como bandido, é impossível, então não dá para eu me colocar no lugar dele. E se for levar isso em consideração, a gente teria que pensar também com o estuprador. Então, já que ele está com vontade, ele pode? Não. O bandido não pode fazer nada, não dá para falar que é certo a atitude do bandido. Ele estava com vontade, ele pôde, ele foi. Não dá para pensar no bandido. Então, eu sou absolutamente contra e sou absolutamente a favor da redução, inclusive para 12 anos. Ok, obrigado pela sua parte. Pois não, pode falar. Eu queria dar parabéns para o doutor e para todos os convidados e agradecer aí que está muito bom o programa. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência também. Boa noite. É aquilo que eu falei. A sensação popular é quase unânime na redução. Não chego nem a entrar no mérito se isso resolve ou não, mas é praticamente uma unanimidade que teria que resolver. Por outro lado, a gente também não pode, a meu ver, se acomodar. O Estado não tem condição de fazer, então eu não vou fazer nada com eles. É a mesma coisa que a mulher falar, olha, o Estado não tem condição de mais prender quem assalta banco. Vai todo mundo assaltar banco. Então, isso é uma função que o Estado se acomoda e a gente que paga imposto de primeiro mundo, imposto caríssimo no Brasil, que praticamente não tem contrapartida, a gente tem que exigir do Estado
um posicionamento sobre isso. Mas eu entendo a posição da doutora aqui. Realmente não é uma coisa simples, vou reduzir e vai diminuir. Política pública tem que analisar não só o clamor popular, né? Porque a gente está pensando num resultado, não simplesmente, né? Eu usei a palavra vingança, mas por exemplo, querer essa sensação de justiça, no sentido que foi falado, é que justiça... A gente interpreta de uma outra forma. Né? Mas cada um tem uma justiça, é relativo se a gente for pensar assim, né? A lei como está hoje, está fazendo justiça. As pessoas querem que mude a lei para a sua sensação de justiça ser feita. Não é. Para redução isso. Para mim a sensação, acho que até... do clamor popular, nesse sentido que eu estou querendo dizer. Então, mas são dos efeitos que estão ocorrendo dentro da sociedade. Não, sim. A gente vive de acordo com... Hoje, a gente vê uma criança de 12, de 9 anos, youtuber. Na minha época, com 9 anos, eu brincava de boneca. Eu fui ter acesso a um computador com 18 na faculdade. Então, quer dizer, com 9 anos, se ela pode ser youtuber e criar conteúdos para a internet, como que ela já não tem a ideia do que ela está fazendo? Não, a ideia ela tem, o que é certo e o que é errado. A diferença é o quê? Que o cérebro dela ainda está em desenvolvimento, né? E ela ainda não tem a completa maturidade, não tem o senso de quais as consequências dos seus atos. A gente sabe, quando a gente era adolescente, por mais que a pessoa pode, hoje em dia, os adolescentes terem maior maturidade do que antigamente, pode-se pensar assim, eles ainda têm a sensação de inconsequência, eles não têm noção total de perigo, isso é fato, isso é biológico, tanto que por isso que a maior parte dos países colocam como critério 18 anos. Até mais velho ainda não tem essa noção. A diferença aqui, aproveitando que ele ainda está em desenvolvimento, vai ser feito um trabalho para quê? Para que ele, no futuro, possa, né, tomar decisões melhores na vida dele e não simplesmente colocar ele num sistema que não vai trazer resultado nenhum, né? Então é esse que é nesse sentido. Ninguém falou aqui que uma criança de 9 anos não sabe o que é certo e o que é errado. Já sabe, bebezinho já sabe. Ele sabe quando perturba a mãe, quando ele provoca, a gente falar entendeu? Que é um sistema que não vai dar resultado nenhum. Não, mas eu não estou falando que só o sistema vai dar resultado nenhum. Eu só queria pedir que o programa agora, nós temos mais um ouvinte, o programa Na Sua Opinião, depois eu volto com o doutor. Por favor, com quem eu falo? Rosimeire? Rosimeire da onde? Caiu a linha da Rosimeire. Liga novamente, a gente vai falar com você. Doutor, aproveitando a deixa. Na verdade é o seguinte, o direito penal, ele é uma ferramenta de controle social. E a gente tem que entender que ele representa ideologia do seu tempo. Né? E recentemente nós tivemos uma mudança de opinião da sociedade brasileira. Nós tivemos de 2003 até o fim do mandato do Michel Temer um posicionamento mais libertário e depois com a escolha desse novo presidente, gostando ou não, o direito penal retomou seu lugar de punitividade. Antigamente era mais para a ressocialização, hoje aí está o pacote anticrime, né, que veio duro com uma série de alterações. A pena, por exemplo, foi aumentada de 30 para 40 anos. Portanto, a lei tem que refletir a ideologia de seu tempo e a maioria. Né? É através do voto que isso se manifesta. Né? É bom que então faça um plebiscito. Exato. Porque estudos técnicos tem de todo gosto. Tem todo. Você veja que os vários países que estão aí, cada um tem a sua opção. Agora, cada país, né, reflete a vontade da maioria. Né? E é assim que tem que ser. E os fenômenos que acontecem dentro daquela sociedade, daquela cultura. É isso, né? É isso. Queria mais uma vez pedir licença, acho que voltou a ligação. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, com a Mariana. Mariana, da onde? Onde você mora? São Paulo. São Paulo. E qual a sua opinião, Mariana? A minha opinião é que eu sou a favor da redução da maioridade penal. E assim como todo mundo que participou do programa, eu discordo com a convidada Mirella. E porque eu, né, acabei de me formar e eu tive que escolher minha profissão com 17 anos. Então, assim, é muito estranho o adolescente ser meio que obrigado a escolher sua profissão com 17 anos, uma coisa que você vai ter que levar pro resto da vida, e você não ser responsável pelos seus atos quando você tem 16. Então, assim, é meio incoerente esse tipo de comparação. Então, não vale a pena você falar que com 16 anos a pessoa não é consciente do que ela faz. Enquanto não tem punição, as pessoas vão achar que está tudo bem, fazer qualquer coisa, pode tudo. Tá ok, Mariana, muito obrigado pela tua participação, uma boa noite. Obrigada. Eu queria saber, a produção me avisar, como é que está a nossa enquete? Eu já vou passar para o doutor, mas como é que está a enquete? Se é contra ou a favor da redução da maioridade?
Já tem o resultado da enquete. Então, doutora, como a senhora foi citada, por favor. Estou sendo muito citada agora. Direito de resposta. É aquela sensação que eu falei, parece que é muita unanimidade. Então, assim, bom, como né, a gente tem falado assim, tem que se ater à realidade, à situação, eu não vejo o mesmo clamor popular, né? Saiu o Atlas da Violência agora, 2020, recentemente, até do ano passado, todos os anos, mostra a quantidade de jovens, né, adolescentes, que são vítimas de homicídio. Se você for ver no panorama geral, as vítimas, maiores vítimas que nós temos são os jovens. E eu não vejo o mesmo clamor. Então, se você for analisar os dados, né, os adolescentes, eles mais são vítimas do que eles matam. E principalmente o jovem negro e o jovem periférico. Então, assim, a gente tem clamor porque, lógico, casos graves assim vêm à tona, mas eu não vejo o mesmo clamor em relação a essas circunstâncias. Então, a gente quer analisar a política pública, quer reduzir violência, a gente tem que analisar esses dados também. Por que o jovem é mais vítima? Por que está acontecendo com ele? Por que a sociedade não consegue proteger ele? Se preocupa em proteger com razão todas as vítimas em geral, mas por que eu escolho algumas vítimas para a gente poder lá, vamos analisar, vamos reduzir a maioridade, e eu não me preocupo nele como vítima? Então, tudo isso tem que entrar no pacote. Se a gente quer fazer plebiscito, se a gente vai fazer política pública, não dá para eu picar casos, porque foi praticado, são casos lamentáveis, é muito horríveis para as vítimas, é algo muito difícil, mas a gente tem que pensar em algo maior. A gente tem 21 milhões de adolescentes no país, e não dá para a gente, por conta de um adolescente, mudar todo o sistema, né, considerar de uma outra forma diferente. Bom, então, uma coisa é fato, o tema é polêmico, nós estamos encerrando com o programa, nosso tempo já está indo embora. Só queria passar o resultado da pesquisa agora. A produção acabou de passar aqui para mim. 94% a favor da redução da idade penal e 6% contra a redução da maioridade. Então, aquilo que eu falei, realmente, o feeling que a gente tem é praticamente esse, é muito perto da unanimidade. Nós estamos caminhando para o encerramento, eu queria abrir para as considerações finais, tanto da doutora quanto do doutor e da Priscila também, começando pelo doutor. Bom, eu me socorro do que a Mércia, que é manicure, que foi entrevistada no começo, que ela é periférica também. E ela trouxe um testemunho muito rico, que a gente subestima demais o outro. Eu também venho das periferias e nem por isso eu deixei de ser um promotor, de ser alguém que venceu na vida. Ah, mas você teve uma oportunidade. Eu convivi. Eu tive a tristeza de um dia, quando o promotor no Imbu, denunciar um amigo meu de infância, o Dão, que foi morto depois. Tá? Então, assim, o Dimas também, ladrão de carro. Eu fui na cadeia, fizemos opções. Um fez uma opção, outra fez outra. Eu não subestimo a capacidade de ninguém. A legislação tem que ser mudada no sentido de defender os interesses da maioria. Mas tem que ser com grano Salles, tem que ser o sal da terra. Deixar a punição para condutas graves, para coisas violentas, que exterminam a vida, porque a gente tem que defender a vida, né? Preservar a vida humana, que é dom de Deus. Essa é a minha opinião. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Queria Denis. passar para a doutora as considerações finais e em seguida a Priscila. Quero agradecer a oportunidade. Acho que é muito importante a gente abrir para o debate, né? Principalmente trazer pessoas para o depoimento. Eu estar aqui quando a maioria, né, principalmente aqui no contexto, é a favor da redução. Mas eu só peço que, sim, a gente pense de maneira mais aberta e complexa, analisando como um todo, né? Não só pensando nesses casos e pensando na proteção do jovem, que é garantido pelo ECA, que eu acredito que somente assim, a gente garantindo a proteção integral, direito à educação, lazer, todo o contexto da vida dele, e analisar, aproveitar o Estado na ocasião que ele pratica um ato infracional, para verificar que direitos deles que foram violados, né, para tentar ali, naquele contexto, mudar a vida dele, pensar que ele pode ter uma vida mais digna, ter uma nova opção longe da criminalidade, né, acredito que assim, o objetivo principal para mim, eu creio que tem que ser a redução da violência, não simplesmente a gente fazer a justiça que muitas pessoas pensam que é a mais adequada para aquele caso. E muito obrigada mais uma vez, agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer recebê-la aqui. Priscila. Doutor, eu acho que a gente tem que fazer valer as leis do nosso país, né? Eu acho que o nosso sistema judiciário é exemplar, tá de parabéns, são pessoas que realmente trabalham em prol da sociedade, e eu acho que a gente tem que evoluir nas nossas leis de acordo com os fenômenos que vão acontecendo na sociedade, né? E eu acho também outra coisa que, assim, morar na periferia não define o caráter da pessoa, né? O fato dela... Isso é até uma ofensa, né? Exatamente, eu vejo dessa forma. Todo mundo que mora na favela é bandido. Porque é negro,
vai ser bandido. Não. Eles são vítimas. Mas que não leve as pessoas a pensarem nisso, na mesma periferia, na mesma favela... A maioria na periferia é trabalhadora, é gente acorda honesta. às 6 da manhã para ir trabalhar, o outro acorda meio-dia para roubar. Ele mora no mesmo lugar, ele tem a mesma condição financeira, ele passa as mesmas dificuldades, então... Sim. Então a gente tem que ter um olhar mais carinhoso para tudo isso. E mais Priscila, uma vez, muito obrigada e parabéns. É um prazer doutor, recebê-la aqui, prazer recebê-los Obrigado, todos. muito obrigado. E o importante é a sua opinião. Se você perdeu uma parte desse programa, se você gostaria de assistir novamente, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Todos os programas já veiculados ficam lá à disposição do canal no YouTube. Eu queria agradecer a vocês, a audiência, a participação e já fazer um convite. Sexta que vem, 11 da noite, programa Na Sua Opinião. Boa noite.